Enfoque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Pedimos a você que nos segue, que curta, que comente aqui embaixo, no link da rádio, que mande perguntas que nós teremos imenso prazer em responder. Ajude a gente a difundir esse projeto. Seja muito bem-vindo o sindicalista Manuel Carvalho da Silva, que hoje vai conversar conosco sobre uma avaliação do ano de 2022 e perspectivas para Portugal. Seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo. Muito obrigado, para mim é um prazer. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, Manuel Carvalho da Silva. Henrique, sim, eu vou me apresentar, meu nome é Lorelai Haddad, eu, estando aqui no Porto, também represento o Brasil. E gostaria de também fazer perguntas, preparei algumas para si, mas gostaria de passar a primeira palavra ao Henrique para iniciar. Falar quem é, para o pessoal do Brasil também te conhecer. Sindicalista, secretário-geral da CGTP-IN, é a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, intersindical nacional, entre 86 e 2012, por 25 anos, mas como o senhor referiu antes, ainda teve uma preparação anterior, não é? Que soma ao todo 34 anos à frente deste projeto. É sociólogo, é professor, é pesquisador, ou como se diz no Brasil, pesquisador, aqui é investigador, escritor, não é? Autor. Eu gostaria que o senhor depois completasse alguma coisa que eu tenha deixado passar. Eu deixei passar alguma coisa da sua biografia? Não, mas não vai ler a minha biografia, não. Não, a biografia em detalhes não, foi só uma pincelada, porque o senhor tem uma trajetória bastante complexa, né? Bastante rica. Então eu começarei por fazer a primeira pergunta, Manuel Carvalho. Quais os factos e acontecimentos que marcaram o ano de 2022 em Portugal? Eu direi que o facto, se quisermos, a instituição que mais marcou a vida dos portugueses em 2022 foi a instituição crise, que não é novidade. Desde há muitos anos, o que escrevi isto pela primeira vez em 2005, a palavra crise tornou-se uma instituição na sociedade e é violentamente uma entidade suprema que condiciona muito as estratégias dos povos, as estratégias dos países para o seu desenvolvimento. E em Portugal isso também se verificou. Nós começamos o ano ainda debaixo da crise pandémica, que não desapareceu de todo, como sabemos, e a partir do final de fevereiro foi a crise provocada pela crise das crises, que é a guerra. E portanto, aquilo que mais nos marcou é um conjunto de condicionalismos que emergem da interpretação das realidades objetivas que estamos a viver. A guerra é uma realidade muito dura, muito violenta, não é? A invasão da Ucrânia por parte da Rússia e a guerra que se desencadeou a partir daí, mas tem passado também, há muitos aspectos que não se iniciaram aí, mas a partir do final de fevereiro ela tomou conta de muitos aspectos da nossa vida, e em nome da guerra têm sido evitadas respostas que eram necessárias dar às pessoas mais desprotegidas, mas também a todos os cidadãos para a salvaguarda dos seus direitos. E isso, por um lado, foi justificação de amputações que se fizeram a direitos das pessoas, a direitos dos cidadãos e dos trabalhadores em particular, mas foi também condicionalismo para estratégias de desenvolvimento, e podemos falar disso ao longo desta nossa conversa. Seria interessante falar também sobre o auxílio que o governo está disponibilizando para as populações mais carentes.
E o senhor, no seu artigo, se refere, no seu artigo Petróleo para Fogueira, o senhor refere que ele não é exatamente o necessário e que, ao mesmo tempo, tira dos cidadãos a possibilidade de reivindicar. Mas o senhor não vê como isso também pode ser um pontapé inicial no protagonismo do cidadão para buscar melhores condições? O sindicato não pode intervir nisso e atuar de uma forma mais positiva para que os cidadãos portugueses recebam aquilo que necessitam para a sua subsistência? Sim, podem, e é um desafio que devia ser tomado, não apenas pelos sindicatos, mas pelas forças políticas e por múltiplas outras forças sociais. Nós vivemos um tempo em que a conexão entre agenda social e agenda política é um aspecto crucial para a definição de políticas e para a busca de caminhos alternativos para o desenvolvimento das sociedades. Durante muito tempo, nós assistimos a teorias que davam o trabalho num lugar, colocavam o trabalho num lugar secundário, não é? Eu ouvi muita teorização, até de pós-modernistas, ou catalogados de pós-modernistas, até situados em áreas de esquerda, que foram permeáveis à ideia de que o trabalho tinha perdido centralidade e de que, por exemplo, a condição de consumidor ou outras condições eram, neste mundo, não é, de fragmentações de causas, de multiplicidade de causas, que são importantes, há causas e até chamadas, durante muito tempo, chamadas causas fraturantes, são muito importantes, porque vivemos uma sociedade de grandes mudanças que tem essas particularidades, mas eu costumo dizer, se há fator que atravessa mais a realidade da vida dos cidadãos à escala global, é o trabalho. O trabalho é e continuará a ser absolutamente central para a sociedade e para a economia, e não há nenhum outro fator tão unificador, nem tão propício à criação de identidades coletivas. Mas o trabalho esteve fortemente atacado. As universidades abandonaram o estudo em Portugal, em concreto, mas não só em Portugal, mas em Portugal é um escândalo. As universidades abandonaram o estudo do trabalho e abandonaram o estudo da organização do trabalho. Eu julgo que no nosso país só há um curso de doutoramento, no conjunto das universidades, só há um curso de doutoramento que tenha a palavra sindicalismo na sua formulação, e julgo que os mestrados talvez tenham desaparecido todos, e vivemos numa sociedade em que há toda uma argumentação quase patética de tentar substituir o conceito de trabalhador pelo conceito de colaborador, como se o trabalho funcionasse sem cadeias, perdoem-me o pleonasmo, sem cadeias funcionais, sem estrutura de poderes, de autoridade, de subordinação, como se isso diminuísse o trabalhador, como a existência de necessidade de prestação de exercício do trabalho, prestação de deveres, diminuísse o trabalhador. E isto é feito propositadamente para desarmar a visão sobre onde se colocam os direitos e os deveres das pessoas no mundo do trabalho e criar a ilusão absolutamente demolidora. É dos maiores crimes que se está a fazer para o futuro, é esta diluição do lugar do trabalhador e do significado do trabalhador. E isto vai levar muito tempo a ser ultrapassado. Mas eu fiz estas considerações para dizer que é preciso que as forças políticas, as forças sociais, que hoje têm como evidência, e a pandemia e a guerra põem essa evidência muito forte, a evidência do lugar central do trabalho e de que toda a agenda política tem que
se preocupar com esse lugar sob pena de termos retrocessos civilizacionais brutais. E é neste contexto que nós precisamos de ver depois as outras questões. Nós estamos a viver um tempo, eu julgo que se referia a um artigo que escrevi no sábado, No Jornal de Notícias. Já agora devo dizer, escrevo semanalmente no Jornal de Notícias aos sábados e estou a completar quase 12 anos, quer dizer que já devo ter 600 artigos seguidos nesse jornal. Já dão para publicar um livro. Não, há vários livros, porque não era, para ser um livro era quase uma bíblia, não é? Pois. O que eu queria dizer é que vivemos tempo em que é uma evidência que os partidos socialistas e sociais-democratas, que tiveram, e têm ainda, mas agora muito menos, mas tiveram um relevo e um papel muito importante nas mudanças, também associados à pressão que vinha durante décadas da ameaça, entre aspas, do socialismo, que estava ali do outro lado, da ideia de socialismo que estava do outro lado, mas os partidos socialistas e sociais-democratas tiveram um papel importante. A sua existência está profundamente relacionada com a existência de direitos sociais e de direitos no trabalho. Os partidos socialistas e sociais-democratas estão a negar-se a si próprios, na sua essência, quando abandonam as questões do trabalho e, por exemplo, substituem uma política e práticas de valorização dos direitos sociais por aquilo que eles chamam a eficiência. Sim. A eficiência económica. Por outra coisa, que é as políticas sociais, isso é um drama hoje, que devem garantir direitos universais e solidários a todos os cidadãos, elas estão a ser substituídas por medidas pontuais, ocasionais, que resultam das vontades dos poderes, mas que não criam lastro para a sustentação, numa espécie de esmolas. Nós tivemos a oferta de 125 euros em nome do sacrifício em que estávamos, agora temos 240 euros para 1 milhão de famílias, segundo o que diz o governo, mas são ofertas, são esmolas. É preciso termos consciência disso, dadas por uma pessoa com posse, ou dadas por uma instituição, ou dadas por um governo, de forma ocasional, que não se refletem na base do rendimento mensal e anual que as pessoas vão ter, porque é totalmente contextualizado para um momento. E nós não podemos substituir direitos sociais e, desde logo, o direito ao salário e a salários dignos por estas ofertas populistas que ficam à mercê da vontade de quem tem o poder. Isto é uma das marcas que hoje mais precisa de ser analisada. Não há nenhum ser humano que possa ser cidadão pleno se a sua vida depende da caridade alheia. Ele perde dignidade, mas perde, acima de tudo, condições para ser reivindicativo, para agir... Para a liberdade também. Sim, para a liberdade e para agir na sociedade num sentido transformador. Aliás, a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, neste campo é absolutamente elucidativa. E cito o Papa Francisco por certo, não pode ser considerado nenhum esquerdista que anda para aí. No Brasil ele é chamado de Papa comunista, né? Sim, mas isso é por forças conservadoras e fascistas que se incomodam com a afirmação de princípios básicos da liberdade, da democracia e da dignidade humana. Quando um ser humano fica dependente da vontade alheia totalmente e constantemente, ele deixa de ser cidadão. E, portanto, nós temos de trazer a cidadania às políticas sociais e às políticas salariais. A velha tese em relação aos salários, bem, mas mais vale algum que nenhum, é uma condescendência. E o drama, permitam-me terminar o raciocínio, é que nós, neste momento, vemos ser induzido na sociedade portuguesa uma aceitação da esmola e uma promoção da esmola, e, ao mesmo tempo, as pessoas a ficarem permeáveis a que lhes vão retirando direitos sociais e a que lhes vão retirando direito a um salário digno.
Esse é um problema marcante de 2022 e dos tempos que vamos viver. Mas este governo invoca uma questão muito importante, que é a questão da reposição do poder de compra dos trabalhadores, nomeadamente devido à inflação, e a necessidade de combate ao déficit que temos nas contas públicas. Temos um déficit elevado e, portanto, há que baixar o déficit para depois poder levar a cabo políticas sociais, que agora, enquanto houver déficit, não é possível haver políticas sociais. É o argumento que é dado. E isso é um argumento que tem o mínimo de validade. Não. Um Estado moderno é um Estado social de direito democrático. O social não é algo que se cola. Não há o Estado democrático e depois, quando houver condições, criamos o social. Isso é uma falácia total. É uma negação. O Estado ou é social de direito democrático ou não é democrático. Quando se discutem as condições e os compromissos, por exemplo, para aumento da competitividade ou da produtividade numa empresa ou num setor ou a nível nacional, deve ser discutido em simultâneo os compromissos para a distribuição dos resultados daquilo que vai ser o esforço para se conseguir o aumento da produtividade ou da competitividade. Não se discute depois. Um velho amigo que já morreu e que era insuspeito também, o Dr. Medina Carreira, economista, que os mais velhos ainda se lembram dele, e que se tornou um homem até defensor de algumas ideias liberais, dizia, uma vez num debate, a propósito de questionamentos que me estavam a ser feitos e que insistiam, né? Não, vamos produzir, depois trata-se da distribuição. Distribuir. Primeiro produz e depois distribui-se. E depois distribui-se. Como se os atos fossem separados. Não são. E o Medina Carreira, a determinada altura, porque me estavam a massacrar, interveio e disse: não, eu aqui quero ser solidário com o Manuel. Se os trabalhadores estivessem à espera de os empresários dizer que já estavam em condições de distribuir, podiam, ele dizia, referia-se ao século XVIII, século XIX, podiam esperar sentados e podiam continuar por mais 1000 anos e ainda não tinha chegado o momento de fazer melhor distribuição. A vida humana é assim e a organização da sociedade é assim. Portanto, o social tem que ser discutido no mesmo momento que é discutido o económico, e quando se trata do crescimento da riqueza tem que se tratar da sua distribuição, sob pena de nós assistirmos àquilo que vimos assistindo, que é uma brutal produção de riqueza, que está sempre em crescimento, e uma também brutal concentração da riqueza num número limitado de pessoas, que é um escândalo. E que produz aquele efeito, que já agora cito 2 vezes o Papa Francisco, que ele chama a economia que mata, não é? A expressão é dele. E, portanto, nós, em Portugal, precisávamos de ter um outro tipo de reações. Nós estamos perante uma realidade e é termos um perfil da nossa economia com insistência em setores de baixo valor acrescentado. Utilizou-se o turismo e as conexões do turismo, por exemplo, com as políticas habitacionais, da habitação e outras, como algo milagroso que vinha resolver todos os problemas. Eu sou a favor da valorização do turismo, mas é preciso introduzir qualidade, introduzir mecanismos que ajudem a que o valor acrescentado seja maior. E, portanto, a persistência nisto não dá. A persistência num país que dá desatenção à indústria, e a atenção à indústria moderna incorpora muitos serviços, não é? Mas que deu desatenção à indústria, quando a indústria continua a ser, não só no nosso país, mas à escala global,
o setor que mais puxa positivamente pelas remunerações de quem trabalha e que mais valoriza o trabalho, e há de ser assim por muito tempo. O facto de a pandemia e agora a guerra virem trazer uma demonstração da ruína em que caíram as cadeias de produção e as cadeias de distribuição que estavam montadas com base no conceito de globalização, não é? que tínhamos em desenvolvimento, e em particular agora a guerra, e em particular até para a Europa, essas cadeias de produção e de distribuição foram autenticamente minadas. E vai ser necessária uma reposição a construção de novas cadeias de produção e de novas cadeias de distribuição. A Europa está muito mal situada em relação a isso, e continuamos a ter governantes europeus que fazem discursos egocentristas que não olham a realidade geopolítica e geoestratégica do mundo. É um absurdo. E as políticas europeias, permitam-me também dizer isto, não ajudam as periferias. Não estou a dizer que neste momento há alternativas, mas objetivamente, se nós formos ver o tempo da Troika, e não só, e as políticas recentes, o que nós vemos é que não é dado suficientes condições e espaço para que os países, em particular estou-me a referir à periferia do Sul, possam encetar projetos próprios de desenvolvimento, embora respeitando a condição de membros da União Europeia, mas possam agir. Esse é um outro problema. E é neste contexto, e permitam-me terminar, porque há outros assuntos com certeza que se ligam com este, mas terminar dizendo que uma das críticas mais fortes que tem que se fazer ao governo, e em particular ao primeiro-ministro, que insiste sempre neste discurso de que estamos agora a dar este valor e vamos fazer esta reparação, e adiantou a pensão de reforma em nome de mitigar os efeitos da inflação, e do ponto de vista objetivo, no imediato isso funciona, só que todo o seu discurso é montado numa situação que não é verdadeira, ou seja, os efeitos da inflação aconteceram e ficam aí, os preços ficam lá na altura que a inflação os colocou, quer dizer, no nível que a inflação os colocou, ao passo que, portanto, se não há atualizações de salários que correspondam aos efeitos da inflação, o que significa é que os apoios momentâneos que foram dados são momentâneos, a inflação vai ficar, os salários contratuais não têm alteração ou não têm significativa alteração e, portanto, os salários portugueses valerão menos. Permitam-me só o seguinte. Nós tivemos no tempo da Troika e do governo do PSD-CDS uma atitude ostensiva. Era estratégico a desvalorização do salário ou dos salários como variável de ajustamento da economia. Dizia-se, Passos Coelho repetiu o discurso a dizer: sim senhor, nós estamos a cair, mas nós vamos subir. Como se qualquer ser vivo que caia num buraco, para continuar a viver, ele há de sair do buraco. Só que parte lá do fundo. Se não caísse, podia continuar caminho. Enquanto fica lá no fundo, não continua caminho e atrasa-se. Mas isso foi feito propositadamente. Agora não é feito propositadamente, mas há efeitos da pandemia, efeitos da inflação, que se tornaram estruturantes da desvalorização salarial como variável estratégica da nossa economia. E isto é que não pode ser aceito. Mas eu queria levantar-lhe uma questão, desculpa, Lorelai, eu queria levantar-lhe uma questão muito importante, porque o Banco Central Europeu está a tomar medidas terríveis de subida das taxas de juros. Em que medida é que isso afeta quer os salários, quer os rendimentos das classes baixas e médias, quer inclusivamente, isso é importante, afeta a própria produção.
Perdoem-me referir-me a mim próprio, eu ainda recentemente, parafraseando uma saída do Clinton, referindo-me à senhora Lagarde, disse-lhe, é a produção estúpida, não é a economia, é a produção estúpida. Em que medida é que essa tomada de decisões por parte do Banco Central Europeu de subida das taxas de juros afeta não só os salários, os rendimentos das classes médias, mas também a própria produção. E se vai, inclusivamente, se resolve o problema da inflação. E não só... Mas eu queria enganchar junto, porque o senhor pode discorrer à vontade, você está falando de uma população que não foi tão afetada porque ainda continua a trabalhar, mas houve quem perdeu postos de emprego, né? Quem perdeu o emprego. E isso não vai aumentar uma desigualdade social, não vai fazer isso crescer na Europa, de modo geral, especialmente em Portugal? De modo geral, sim. A tendência para a fase seguinte é, provavelmente, nós temos que meter todas as precauções naquilo que afirmamos, mas é provavelmente um caminho, não é? As medidas que têm sido adotadas, um caminho para essa desgraça. Nós podemos dizer em Portugal, neste momento, o nosso problema não é a taxa de desemprego. Nós até necessitamos de muitos empregos, só que os empregos os empregos que são oferecidos são de baixa qualidade, ao contrário do que muitas vezes os representantes empresariais dizem. A esmagadora maioria dos milhares de postos de trabalho por preencher, porque há em vários setores da atividade portuguesa necessidade de mais trabalhadores, mas a esmagadora maioria dos empregos que são oferecidos não exigem elevadas qualificações, antes pelo contrário. E não são, de forma alguma, compensadores para quem tem qualificações. E isso é que leva, por exemplo, os nossos jovens a emigrarem. Nós fizemos um salto qualitativo absolutamente extraordinário na formação e qualificação em várias áreas, formação e qualificação a nível intermédio e a nível das universidades. Os nossos jovens, com as formações feitas em Portugal, são procurados em várias latitudes e são-lhes feitas ofertas de qualidade. E aqui eles têm que emigrar porque essas ofertas de emprego que temos, porque estão inseridas nessa matriz, nesse perfil da economia de baixo valor acrescentado e poucas qualificações, repito, a esmagadora maioria são ofertas de trabalho pouco qualificadas e muito mal remuneradas. E este aspecto leva-me desde já, antes de responder à questão de fundo, a fazer um acrescento, é que aquilo que se vem verificando na nossa sociedade, que é um aumento da imigração também, e nós vamos precisar de mais imigrantes, são muito bem-vindos a Portugal, mas se há uma cultura de tolerância perante o desrespeito das leis do trabalho, se há fragilidades na sociedade portuguesa, nas relações de trabalho, e se há esta manutenção de políticas de baixos salários, o que nós vemos é trabalho, em muitos casos, vergonhosamente semi-escravo. E, portanto, há aqui um fenómeno, e este fenómeno também precisa de ser tido em conta. Agora, a questão de fundo que o Dória colocou é outra, mas digamos que é o pano de fundo destes aspectos pontuais que estamos a falar. As medidas do Banco Central Europeu, e situemos agora só o anúncio de uma semana e tal, da senhora Lagarde, não é, do aumento das taxas de juros e da ameaça já, não é, de outros aumentos? De 2 aumentos até ao final de fevereiro ou início de março, são um jogo de experimentação extremamente perigoso. E há um drama, desde logo, é que as pessoas que definem estas políticas para o setor financeiro jamais serão responsabilizáveis. Enquanto os governos ainda podem ser
demitidos por dinâmicas sociais, por eleições, etc., estes representantes não prestam contas perante ninguém. Vivem debaixo do domínio dos olhares e das estratégias da financeirização da economia. E isso é um drama. E a questão é ainda mais delicada. Permitam-me dizer-vos que o aumento da inflação o aumento das taxas de juros como elemento estratégico ou variável estratégica para controlar a inflação, muitas vezes ao longo da vida, ao longo das últimas décadas, deu borrasca, deu erro. Mas agora estamos numa situação nova. Nós não imaginamos, por exemplo, a Alemanha, considerada e objetivamente considerada o motor da economia europeia, a sua economia era assente na disponibilização e utilização de recursos energéticos baratos fornecidos pelo seu vizinho Rússia, e de muitos minérios e não só fornecidos pelo seu vizinho Rússia e pelo seu vizinho Ucrânia, e até produtos alimentares. Essa cadeia foi destruída e a ideia de que podemos, que os alemães a vão substituir facilmente, que vêm agora produtos energéticos dos Estados Unidos, de outros sítios, como... Claro que vão vir a outros preços e noutras condições e noutra disputa geopolítica. E por outro lado, nós, os ocidentais não descobriram nenhum serrote que agora chega ali à linha divisória da fronteira da Rússia e corta aquilo e a Rússia deixa de ser a Europa. O Eduardo Lourenço dizia muitas vezes, e foi um grande pensador português e um grande filósofo e outras coisas, escritor, etc. Mas o Eduardo Lourenço dizia muitas vezes, quando eu ouço europeus a falar de Europa sem uma referência à Rússia, alguma coisa está mal. Porque a Rússia é uma parte significativa da Europa e vai continuar a ser. Eu não estou com isto a dizer que não devia haver ações de pressão sobre Moscou, sobre Putin, etc. Claro que é preciso, mas é preciso termos consciência de que a Rússia vai continuar ali. E de que vão ter que ser encontradas formas de nos articularmos. E o que é que eu dizia? Quando estamos num quadro em que não sabemos como vai ser a recomposição das cadeias de produção e das cadeias de distribuição, nós já vimos o chanceler alemão a ir à China procurar estabelecer pontes para ver onde é que colmata déficits. Mas isso só não chega. Nós estamos num período de mudanças brutais e entrar neste aventureirismo de usar um instrumento que já no passado deu buraco em várias situações. E agora, né, perante esta incerteza toda, tomar o aumento das taxas de juros como combate à inflação é um aventureirismo extremamente perigoso. Agora, produz um efeito imediato. Qual é o efeito imediato? É aquele que vocês enunciaram. Não é? Os custos da habitação tornam-se insuportáveis, os custos de outros produtos tornam-se insuportáveis e, portanto, no imediato o que nós temos é abaixamento de condições para o funcionamento da esmagadora maioria das empresas e para o esmagamento das condições de vida de grande parte da população. Esses são os efeitos imediatos desta aventura de aumentar as taxas de juros. Até porque a inflação não se dá do lado da procura, por excesso de procura, mas pelo lado da oferta, não é? Exatamente. E portanto, estar a utilizar um instrumento destinado a combater a procura quando o problema está do lado da oferta. Sim, quando eu falo de cadeias de produção, tenho isso implícito, porque é o problema situado no lado da oferta e é o problema de não sabermos com quem é que vamos estabelecer relações. E há outra coisa. Os Estados Unidos, que já perceberam há muito, não é? Aliás, tanto percebem que são atores fundamentais na criação de uma série de problemas, mas os Estados Unidos já adotaram medidas para apoiarem as suas grandes empresas
e fazerem um ataque forte à economia europeia. E não vai ser fácil a grandes empresas europeias competirem com empresas americanas. Portanto, também a ausência de uma estratégia própria da União Europeia e de um pensamento económico e de um pensamento social próprio são um acrescento ao desastre em que estas políticas tendem a colocar-nos. Além do que, a juventude bem qualificada, ela acaba sendo exportada para outros países, né? Portugal fica... Exportada a custo zero. Né? A custo Nós zero. andamos a investir para servir os outros. Exatamente. Quer dizer, Portugal fica formando mão de obra qualificada e distribui ao longo da Europa e fica com carência, não é? Exatamente. É uma coisa terrível. Mas há algum movimento, há alguma... uma tentativa de resgatar esse quadro e trazer também esse povo para cá, porque Eu acho que há... nós olhamos... A Inglaterra está num buraco maior do que Portugal. Não se fala disto, não é? Mas está... Nós sabemos. Não se fala, mas nós sabemos. Sim, piada de contradições, ou por contradições. Está totalmente prisioneira, mas nós temos assistido a movimentações sociais muito significativas no Reino Unido e na Inglaterra em particular. São um sinal. O que vão dar é uma interrogação. Nós vemos movimentos fortes em França. Se nós compararmos as posições de Macron há algum tempo atrás, não é? 2 ou 3 anos atrás, e as atuais, não quer dizer que o Macron deixou de ser quem era, não é? Mas tem mudanças significativas, porque há uma pressão em movimento. Há também no nosso país. O que muitas vezes é um problema, e o que eu vou dizer tem que ser dito com muitas cautelas. O que muitas vezes é um problema é responder-se a estas ofensivas, né, que são brutais e que são estruturalmente, como eu dizia, se há partidos sociais-democratas e socialistas que pensam que os seus ideais vão sobreviver com políticas que não respeitam, que não valorizam os direitos sociais e que não valorizam os salários. Portanto, se nós estamos perante um cenário destes, e daí resultam o que é as políticas populistas que eu referi, o que induzem muitas vezes é também a movimentos reivindicativos com esse caráter, ocasionais, pouco estruturados, e que colocam um desafio a todas as forças de esquerda que queiram ser consequentes. Permita-me concluir a ideia só. Cuidar do lugar do trabalho, cuidar do sindicalismo, dar força própria, ajudar a dar força própria aos trabalhadores, às suas organizações, aos sindicatos, é uma questão absolutamente fulcral para todas as forças que queiram buscar alguma transformação. E, repito, sem abdicar da observação de todas e mais alguma das causas que nós situamos nas fragmentações, na polarização da sociedade e que são precisas de tratar. Muitas delas colocam-se nos campos da igualdade, outras colocam-se noutros campos culturais, etc. Essas causas são importantes, mas introduzam-lhe um fator comum aos seres humanos. E o fator comum aos seres humanos é o trabalho e as condições em que ele é prestado. Eu queria que me desse a sua opinião sobre se estes movimentos, quer na Inglaterra, nomeadamente como a greve absolutamente invulgar dos enfermeiros, não é? Depois, greves em França dos professores, reivindicações, e em Portugal também, em Espanha também, se isso significa o renascer do sindicalismo, se os sindicatos e as centrais sindicais vão aproveitar isso para fazer renascer o sindicalismo, enfim, do domínio da importância que tem tido na sociedade e tem de ter uma importância essencial.
Eu acho que esse tema deve ser um tema para outra ocasião, porque abordá-lo é complexo. Eu tendo a dizer que o que nós estamos a assistir são a movimentos de um certo estrebuchar perante barbáries, perante injustiças profundas. Daí até dinâmicas que tenham sustentação orgânica para suportarem transformações profundas na sociedade, ainda vai uma distância significativa. Os sindicatos foram fragilizados. As representações empresariais do comum das empresas, não é dos grandes grupos, os grandes grupos empresariais, os seus CEOs, se necessitarem, pegam no telefone e falam com o primeiro-ministro ou com o ministro do Trabalho. Não, eu falo das representações empresariais que, em democracia, são instituições de intermediação que assumem responsabilidade. Os sindicatos estão fragilizados, mas estas representações empresariais estão arredadas da possibilidade de serem atores efetivos. E como estão arredadas disso, também são arredadas da possibilidade de serem responsabilizáveis na sociedade. E isto são dramas. E, portanto, eu acho que todo o mundo à esquerda, todas as diversas forças, têm de se situar na preocupação desse elemento transversal, comum a todos os cidadãos, que é o trabalho, na sua valorização, e têm que encarar a organização dos trabalhadores como elemento fundamental de qualquer estratégia de mudança. Não há agendas políticas fortes sem cuidar desta componente da agenda social. Noutro programa podemos falar... abordaremos, com certeza. Então, agradecemos em nome da Revista em Comunidade da Rádio Transforma e convidamos para um próximo programa para a gente conversar mais e abordarmos e aprofundarmos mais um pouco o tema do sindicalismo. Muito obrigada e até o próximo programa Enfoque pela Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Até mais. Obrigada.